Caros irmãos e irmãs, neste dia em que nos preparamos para receber a bênção Urbi et Orbi do Santo Padre, o Papa Francisco, te convido nesse momento a entrar na intimidade com o Senhor para celebrarmos a reconciliação. É tempo de nos reconciliarmos com o Senhor. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de esperança. E ao olharmos para a cruz de nosso Senhor, no madeiro da cruz pendente encontra o corpo do nosso Salvador. Na certeza, ali ele atraiu todos para si. É nessa experiência que iremos abrir o coração para podermos nos reconciliarmos com Deus. E assim, com toda certeza, caro irmão, cara irmã, seremos agraciados com muitos frutos esta bênção que às 14 horas, no horário do Brasil, entraremos em contato e unidade com toda a Igreja para lucrarmos as indulgências plenárias. Entre agora na intimidade com o Senhor e peça perdão. Como filho pródigo, iniciemos nossa caminhada para o encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, que fez brilhar a sua luz em nossos corações, te conceda a graça de reconhecer os teus pecados, a grandeza da sua misericórdia. Amém. Como é importante, no processo de retorno à casa do Pai, sermos conduzidos pela palavra do Senhor. Por isso, ouçamos o que nos diz o Senhor na sua palavra. Esta palavra que haverá então de tirar a veste do pecado e nos restituir uma veste do batismo. Eu lhes darei um outro coração e porei no seu íntimo um espírito novo. É isto que a palavra vai nos conduzindo. Removerei do seu corpo um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, a fim de que andem segundo as minhas leis. Ouçamos atentos, meus amigos, e ao ouvir a palavra de Deus, vamos acolhendo esta realidade, esta certeza de que é Deus que se comunica por primeiro, é Ele que vem a escutar o clamor do seu povo e nos tira então da escravidão do pecado, como libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim
uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidades com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades eu detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando, ainda que estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde e debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 50. Salmo que reconhecemos que Deus possa ter piedade de nós. Meu sacrifício é minha alma penitente. Coloque em seu coração esta antífona do Salmo. Meu sacrifício é minha alma penitente. É esta a resposta que Deus espera de nós, através desta profecia de Isaías. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu sacrifício é minha alma penitente. Ouçamos o Evangelho. Cristo fala a nós. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor.
eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caros irmãos e irmãs, como eu dizia no início desta reflexão, é a palavra de Deus que vai sendo a nossa companheira nesta caminhada de retorno à casa do Pai. E a palavra de Deus hoje, na profecia de Isaías, mostra um Deus cansado das ritualidades vazias. Mostra um Deus que não suporta mais a falsidade das nossas preces. E por isso ele diz que ele tem nojo daquilo que é ofertado sem ser de coração, mas apenas o cumprimento de uma obrigação. Reconhecer-se pecador, voltar para a casa de Deus, é ser como aquele filho pródigo. Ao caminhar, foi fazendo uma leitura da sua vida e percebendo nos seus erros a grandeza do Pai que lá espera e que com certeza poderia restituir tudo aquilo que fora perdido. Deus espera de nós, meus irmãos, minhas irmãs, um sacrifício coerente. E o sacrifício que Deus espera de nós é a nossa alma penitente. Sermos humildes e reconhecer que sozinhos nada podemos fazer. Sermos coerentes é entender que todas as vezes que queremos nos afastar de Deus, como aquele filho pródigo, nós perecemos, porque a nossa limitação humana faz com que a gente escolha coisas muito pecaminosas e muitas das vezes nos esquecemos daquilo que Deus hoje nos exorta. Vivemos uma pandemia, um momento difícil em toda a realidade humana. Sendo assim, é um grande momento de experimentarmos, nesse tempo que estamos confinados em nossas casas, a voltar para Deus. Isto é, o mundo parou. Como é que caminha este mundo? Como caminha a sua vida? Como está caminhando a sua família? E foi preciso, infelizmente, passarmos por esta realidade para entendermos que o Senhor nos dá o mandamento do amor. Vivemos num mundo individualista, um mundo consumista, um mundo em que cada um tem a sua verdade, suas ideias, um mundo que tirou Deus do centro e colocou os belos prazeres do mundo para ser o centro da nossa vida. Um mundo que muitas das vezes não valoriza a vida, mas valoriza a cultura do descarte, a cultura da morte. Por isso é um tempo profícuo de encontrarmos então uma resposta, não só para esta pandemia, mas encontrarmos uma resposta para novas atitudes que nos leve a sermos mais humanos, mais fraternos, mais irmãos. Por isso Jesus hoje diz para nós: como eu vos amei, assim também vós deveis
amar uns aos outros. E aí a gente percebe quantos gestos bonitos de amor de tantas pessoas que são altruístas, que deixam de si para poder então cuidar do outro. Quantos gestos bonitos que nos estimula também a fazermos o mesmo. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a pedir a Deus esta graça. Ajudai-me, Senhor, a viver este evangelho do amor. Afinal, quando eu era merecedor da ira, tu me concedestes a graça do perdão. Tu me amastes por primeiro. E é nessa experiência que nós queremos fazer então o nosso exame de consciência. Entra na intimidade com o Senhor e faça seu exame de consciência para que ele então seja um momento bonito. É você e Deus, nada mais. Então eu te convido a olhar para a cruz, esta cruz que é o sinal da nossa libertação. Contemple esta cruz e ao contemplar Cristo também na sua cruz, faça seu exame de consciência. Eu me aproximo do sacramento da penitência com um desejo sincero de purificação, de conversão, renovação de vida e amizade mais profunda com Deus? Ou pelo contrário, considero como um fardo que se deva receber raramente? Tenho esquecido ou omitido deliberadamente algum pecado grave em minha confissão? Tenho cumprido as penitências que me foram impostas? Tenho reparado as injustiças cometidas? Tenho me esforçado por praticar os propósitos de ajudar a minha vida ao Evangelho? Está meu coração voltado para Deus, a ponto de amá-lo verdadeiramente sobre todas as coisas, como filho a seu Pai, cumprindo fielmente seus mandamentos? Ou pelo contrário, me tenho preocupado mais com coisas terrenas? Tenho pureza de intenção em minhas obras? Tenho verdadeira fé em Deus, que nos falou por intermédio do seu Filho? Tenho aderido com firmeza à doutrina da Igreja? Tenho me preocupado em adquirir a instrução cristã, ouvindo a palavra de Deus, participando da catequese, evitando o que atenta contra a fé? Tenho professado sempre com coragem e destemor a fé em Deus e na Igreja? Tenho me portado como cristão na vida pública e particular? Tenho feito as orações da manhã e da noite? A minha oração é verdadeiro diálogo com Deus ou apenas um ritual externo? Tenho oferecido a Deus os trabalhos, alegrias e sofrimentos? Tenho recorrido a Ele nas tentações? O Senhor diz na palavra: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tenho um verdadeiro amor ao próximo ou tenho abusado dos meus irmãos, utilizando-os para meu proveito pessoal e fazendo a ele o que não desejo para mim mesmo? Tenho contribuído para o bem e a alegria dos demais membros da minha família pela paciência e o amor sincero? Tenho sido obediente aos meus pais,
respeitando-os e ajudando-os em suas necessidades materiais e espirituais. Tenho dividido os meus bens com os mais pobres que eu. Tenho feito o possível para defender os oprimidos, socorrer os necessitados e ajudar os pobres. Tenho me preocupado com o bem e o progresso da comunidade em que vivo, ou somente com minhas vantagens pessoais? Tenho participado de acordo com minhas possibilidades na promoção da justiça, da honestidade dos costumes, da concórdia da caridade, e tenho cumprido meus deveres cívicos? Tenho sido justo, responsável e honesto em meu trabalho ou profissão, servindo com amor à sociedade? Tenho remunerado os operários, aqueles que servem com justo salário? Tenho obedecido às autoridades constituídas e as respeitado? O Senhor Jesus Cristo diz: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Qual é a orientação fundamental da minha vida? Estou animado pela esperança da vida eterna. Tenho me esforçado por progredir na vida espiritual por meio da oração, da leitura da Palavra de Deus, da participação nos sacramentos e da mortificação. Estou disposto a reprimir os meus vícios, as más inclinações e paixões, como a igreja, como a inveja, a gula. Tenho sido soberbo e vaidoso, menosprezando os demais e julgando-me superior a eles? Tenho sido presunçoso diante de Deus? Tenho imposto aos demais minha vontade, sem respeitar a liberdade e os direitos alheios? Que uso tenho feito do tempo, das forças e dos dons recebidos de Deus como os talentos do Evangelho? Tenho cuidado dos meus sentidos, guardado meu corpo casto como templo do Espírito Santo, destinando a ressurreição e a glória, e como sinal do amor de Deus, tenho pelo homem e a mulher simbolizado plenamente no sacramento do matrimônio? Tenho manchado meu corpo com mais ações, palavras e pensamentos impuros? Tenho consentido em maus desejos? Tenho me entregue a leituras, conversações, espetáculos e diversões desonestas? Tenho sido causa com mau exemplo de pecado para os outros? Tenho observado a lei moral no uso do matrimônio? Tenho agido contra a minha consciência por temor ou hipocrisia? Tenho procurado agir sempre na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, segundo a lei do Espírito, ou tenho sido escravo das minhas paixões? Esses são alguns questionamentos. Com certeza existem tantos outros. Por isso, este é o momento de silêncio, momento de olharmos para a cruz e ali encontrar resposta para estes questionamentos. É tempo de voltar, é tempo de caminhar, é tempo de abraçar o Deus que nos perdoa.
Uma das mais coisas bonitas para terminarmos esta celebração é olhar para o gesto de Jesus. Gestos que nenhum pecador muitas das vezes imaginaria. Olhar para aquela mulher que seria apedrejada, quando todos estavam com pedras na mão, o Senhor disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E ele, naquele momento, naquele olhar da mulher pecadora que encontra um único justo que poderia condenar, mas ao contrário, perdoou. Ali ela encontra a porta da salvação. Vai e não peques mais. Ali ela renovou a sua vida. Olhar para Jesus e ver aqueles 10 leprosos saindo da cidade porque estavam doentes, contaminados por uma doença que corroía toda a sua carne. Jesus ali também concede a cura na vida daqueles 10. Apenas um voltou para agradecer. Portanto, esse momento de ato penitencial também é um momento de gratidão a Deus, porque temos esta oportunidade de sermos perdoados. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. Eu vos digo sempre experimentamos o perdão de Deus e sempre devemos experimentar este mesmo perdão entre nós. Tantos gestos bonitos que encontramos na palavra de Deus acerca do perdão. Quando vemos Zaqueu, cobrador de impostos, correndo para querer alcançar Jesus. Quando ele nunca imaginou que Jesus poderia olhar para ele em cima da árvore. O Senhor olha, o olhar misericordioso, e não só olha, mas se apresenta. Zaqueu, desce. Hoje entrarei na tua casa, quero ceiar contigo. Aquele que abrir a porta para o Senhor sentará em sua mesa e ceará convosco. Esta é a experiência do perdão de Deus. Quando a gente abre o nosso coração, Ele entra, Ele arruma a bagunça e juntos ceamos a sua palavra, o seu amor, o seu perdão, a Eucaristia. E é nesta mesma experiência, meus amigos, que eu te convido a viver esse mesmo gesto entre nós. Veja como que um vírus, em um instante, mudou toda a realidade de um mundo e mostrou como a nossa vida é tão breve, é tão curta. Para que viver na discórdia? Para que viver com rancor? Para que viver com tanta tristeza, lamentações?
é tempo de mudança. E justamente você em sua casa é convidado para isso. Nós não podemos nos abraçar, nós não podemos apertar as mãos, coisas tão próprias da nossa cultura. Mas o teu coração pode hoje abraçar o coração de outro irmão que precisa hoje dizer: eu também não te condeno, vá em paz. Precisa do perdão. É possível nos unirmos em oração e a nossa prece hoje nos abraça. A nossa unidade está na oração ao mesmo Deus que nos congrega todos em sua mesa. Rezemos agora a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, que ali também temos a grata, a alegre confirmação de que Deus perdoa a gente. Todavia há um compromisso nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a ofensa do meu irmão. Esta oração, coloque então teu irmão, coloque a tua família, para que todas essas amarras da discórdia caia por terra. E aí, com certeza, receberemos e lucraremos esta indulgência plenária com muita alegria. Porque a indulgência plenária é o perdão das faltas, dos resquícios que ficam dos pecados cometidos, absolvidos pela Sagrada Confissão. É como que aquela mancha que é preciso tirá-la. E esta mancha nos leva para o purgatório. E a indulgência plenária, então, é esta realidade da igreja que fica enferma com as nossas enfermidades. Ali é apagada toda a falta. E o Papa concederá isso a nós. E nos concederá para que então a gente tenha esta verdadeira força de vencer o mal. Esta pandemia que cada vez mais está dilacerando vidas, que o perdão possa restituir vidas. Por isso, com fé, com confiança, digamos juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, é nosso dever dar-vos graças em todo tempo e lugar. Pois repreendeis com justiça e perdoais com bondade, manifestando de um modo e de outro a vossa misericórdia. Vós nos traz desta forma para que, ao castigar-nos, não pereçamos para sempre, e ao perdoarmos, tenhamos tempo de emenda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Numa das missas que o Papa Francisco celebrou na capela da Casa de Santa Marta, ele disse: todos estão confinados, impossibilitados de chegarem a uma igreja ou diante de um sacerdote para se confessar. Este é o momento, então, como disse o Papa Francisco, de conversarmos com o Pai, como nós fizemos agora, de colocar então diante de Deus tudo aquilo que temos e somos de miséria, na certeza que o Pai das misericórdias concederá o perdão a cada um de nós. E assim o Papa também nos concederá esta graça da bênção com a indulgência plenária. E quando então, se Deus quiser, terminado este tempo de pandemia, poderemos então também experimentarmos de forma pessoal, diante do sacerdote, a absolvição dos nossos pecados. Mas Deus concede esta graça hoje. Que você aproveite este tempo
e que esta bênção seja a tua força, a tua esperança de dias melhores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Mãe, a Senhora das Dores, a Mãe de Misericórdia, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine em sua casa. Fiquemos nas nossas casas e Deus na casa de todos. Assim seja.